Alerta vermelho. Capítulo 13. Advogados, armas e dinheiro. Montamos um plano em 3 etapas que, de forma escalonada, aumentaria a pressão sobre Potanin. A primeira parte era expor aos contatos de Potanin no Ocidente o movimento de diluição da participação dos acionistas minoritários. Como oligarca bilionário, ele tinha muitos interesses além da Sidanco, dentre os quais investimentos em sociedade com homens, como George Soros, e em entidades como o Fundo para a Dotação da Universidade de Harvard e o Fundo de Pensão da companhia madeireira americana Weyerhaeuser. Edmund e eu nos dividimos, e cada um fez pessoalmente as ligações. Depois desses contatos, enviamos às pessoas uma apresentação em PowerPoint, detalhando a questão da diluição das ações. Nosso recado era simples. É assim que Potanin está nos ferrando. Se não o impedir agora, você poderá ser a próxima vítima. A reação da maioria desse pessoal foi procurar Potanin e reclamar. Não tive acesso às conversas, mas imaginei que eles afirmaram que esse movimento de diluição de ações poderia vir a comprometer os outros investimentos que tinham em parceria e que ele deveria parar de fazer o que estava fazendo conosco, já que só ele ganhava com isso. Esperamos a reação de Potanin, na expectativa de que recuaria. Infelizmente ele não fez. Ao contrário, pisou mais fundo no acelerador. Provavelmente pensou, quem é esse bostinha de Chicago? Passei muito tempo me esforçando para cultivar um bom relacionamento com essas pessoas, e agora aparece esse sujeito querendo sujar o meu nome. Como é possível? É uma pergunta pertinente. Todos os outros estrangeiros que no passado foram roubados na Rússia gastaram muito tempo em reuniões a portas fechadas, tentando fazer planos de como resistir. Exatamente como fizemos. Mas depois seus advogados e consultores entravam em cena para alertar que retaliar era inviável e perigoso, como Edmund havia dito no início, e depois de terem levantado a voz, eles acabavam colocando o rabo entre as pernas e saíam de fininho. Mas o meu caso não era como os outros. Eu não era empregado de um grande banco de investimento, nem de uma companhia listada entre as maiores pela revista Forbes. Eu era o presidente do meu próprio fundo. O que Potanin parecia não entender era que eu jamais o deixaria passar a perna em nós e nos prejudicar sem lhe oferecer resistência. Sabrina também não entendia. Ela estava a par das minhas intenções e, desde o começo, não ficou nem um pouco feliz. Eu havia conversado com ela na mesma noite em que contei sobre o ocorrido a Edmund e ela ficou possessa. Bill, como você pode fazer isso conosco? Gritou ao telefone. Meu amor, eu preciso fazer isso. Não posso deixar esses caras nos ferrarem assim, sem mais nem menos. Como você pode dizer uma coisa dessas? Como pode ser tão egoísta? Você tem um filho e uma esposa. Essas pessoas vão matar você. Eu espero que não. Tenho uma responsabilidade perante as pessoas que confiaram a mim o dinheiro delas. Eu as coloquei numa fria e agora tenho de tirá-las dessa. Não estou nem um pouco preocupada com elas. Você tem uma família. Não entendo por que você não pode ter um emprego normal em Londres como todo mundo que nós conhecemos. Ela tinha razão em relação à família, mas eu estava tão indignado e bravo com Potanin que não conseguia lhe dar ouvidos. Desligamos sem decidir nada, no impasse. Seja como for, para o bem ou para o mal, eu não poderia naquele momento ficar pensando em Sabrina. Eu estava entrando nessa briga e precisava seguir em frente. Infelizmente, o primeiro estágio não deu certo, mas pelo menos chamou a atenção de Potanin. Eu havia cortado uma veia e deixado o sangue espalhar na água. No fim da semana, o tubarão de Potanin, Boris Jordan, apareceu. Potanin deve ter dado uma bronca homérica em Boris, porque, quando ligou, ele estava furioso e falou balbuciando. Bill, mas que porra é essa que você está fazendo? Por que você está ligando para os nossos investidores? Disse tentando soar o mais calmo possível. Leonid não lhe contou a respeito da reunião que tivemos. Sim, mas achei que você tivesse entendido o jogo. Eu continuei encenando, rezando para minha voz não ratear. Que jogo? Bill, parece que você não está entendendo. Você não está jogando de acordo com as regras. Olhei para um dos meus corpulentos guarda-costas de pé na entrada do meu escritório. Assustado ou não, eu havia jogado fora a cautela quando decidi ir à guerra contra essa gente. Com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesmo, eu disse: Boris, se você acha que não estou seguindo as regras, espere só para ver o que vou fazer de agora em diante. Sem esperar a resposta dele, desliguei. Estava me sentindo nas nuvens. Logo depois iniciamos o estágio 2, que era tornar público o caso. Repórteres estrangeiros eram presença central na comunidade de expatriados de Moscou. Acabei conhecendo vários deles, alguns muito bem, como Chrystia Freeland, chefe da sucursal do Financial Times em Moscou. Era uma mulher morena e atraente, pouco mais jovem que eu, com menos de 1,50 metros de altura. Mas não pense que ser baixa era o seu principal traço. Possuía energia e fervor intensos, e o que lhe faltava em estatura sobrava na forma de encarar a vida. Em vários encontros sociais, ela deixara claro quanto estava interessada em fazer uma reportagem sobre a oligarquia, mas nunca encontrara ninguém suficientemente corajoso, ou suficientemente idiota, dependendo do ponto de vista, para falar com ela oficialmente. Até agora. Telefonei para ela e combinamos de nos encontrar no meu restaurante favorito de Moscou, o Semiramis, especializado em culinária do Oriente Médio. Quando fizemos nossos pedidos, ela pegou um pequeno gravador preto e o colocou no centro da mesa. Eu nunca havia lidado com a imprensa antes. Como era neófito, comecei a contar a história desde o princípio. Os garçons trouxeram hummus e baba ganoush, e, entre uma e outra porção, enquanto eu falava, Chrystia rabiscava anotações. Veio o kebab de carneiro, continuei falando, e ela continuou ouvindo, até que terminei. Sua reticência tinha me inibido um pouco, e uma voz na minha cabeça começou a me questionar se a minha historinha não era tão boa quanto eu imaginava. Quando nos serviram o chá de menta e o baklava, perguntei, e então? O que você acha? Tentei não demonstrar minha impaciência quando ela, calmamente, envolveu com as mãos seu copo dourado de chá e olhou para mim. Bill, isso é importante demais. Há muito tempo estou esperando por algo assim. No dia seguinte, Chrystia ligou para Potanin a fim de apurar o seu lado da história, e ele reagiu de modo típico e perfeitamente russo. Em circunstâncias normais, seria obviamente o momento certo para ele recuar. Potanin estava faturando bilhões de dólares na esteira do sucesso recente do negócio com a BP. Por que arriscar isso só para tirar de nós 1 ou 2 pontos percentuais? No entanto, não vivíamos em circunstâncias normais. Estávamos na Rússia, onde o mais importante de tudo era não demonstrar fraqueza.
Essa experiência estava me ensinando que a cultura de negócios russa é muito mais parecida com a de uma penitenciária do que com qualquer outra coisa. Na prisão, você tem só a sua reputação e nada mais. Você conquista sua posição a duras penas e não vai abrir mão dela facilmente. Se no pátio vem um homem caminhando em sua direção, você não pode ficar parado. Tem que matá-lo antes que ele o mate. Se não agir e se sobreviver ao ataque, será considerado fraco e, quando perceber, não será mais respeitado e terá se transformado no capacho de alguém. É esse o raciocínio que comanda o dia a dia de todo oligarca e político russo. A reação lógica de Potanin às perguntas que Christia fez deveria ter sido: Sr. Freeland, isso é um grande mal-entendido. O Sr. Browder viu algumas minutas preliminares da emissão de ações que nunca deveriam ter chegado aos reguladores financeiros governamentais. A secretária que as transmitiu foi demitida. É claro que todos os acionistas da Sidanco serão tratados de forma justa, inclusive os investidores do Sr. Browder e o Sr. Safra. No entanto, como estávamos na Rússia, Potanin não podia se permitir ser desrespeitado por um investidor estrangeiro fracote, de modo que sua única opção era subir o tom e acirrar o conflito. Portanto, em linhas gerais, sua resposta foi a seguinte: Bill Browder é um terrível e irresponsável gestor de fundo. Se ele tivesse feito direito o seu trabalho, teria sabido que eu faria isso. Seus clientes deveriam processá-lo e arrancar dele tudo o que ele tiver até o último centavo. Era o equivalente a admitir publicamente que sua intenção era nos ferrar. E estava tudo registrado. Na mesma semana, Christia publicou uma longa matéria, que foi repercutida pela Reuters, pela Bloomberg, pelo The Wall Street Journal e pelo diário local de língua inglesa, The Moscow Times. Ao longo das semanas seguintes, a emissão de ações da Sidanco com diluição das participações dos acionistas minoritários se tornou o assunto mais importante para todo mundo que estava interessado nos mercados financeiros russos. Essas mesmas pessoas discutiam sobre quanto tempo eu sobreviveria. A impressão agora é que Potanin teria que recuar e cancelar a emissão de ações ou permitir a nossa participação. Mas em vez de desistir, ele seguiu batendo. Ao lado de Boris Jordan, participou de uma série de coletivas de imprensa e reuniões para esclarecer e justificar seus atos. A principal consequência disso não foi convencer as pessoas de que ele estava certo e eu errado, mas simplesmente manter o assunto vivo e em pauta. O aspecto mais negativo da minha tática era o fato de que estava desrespeitando seriamente um oligarca russo em público, um comportamento que no passado teve resultados letais no país. A imaginação é uma ferramenta terrível quando você se dedica a visualizar exatamente como alguém pode tentar matá-lo. Um carro-bomba, um franco-atirador, veneno. Eu só conseguia me sentir seguro quando saía do avião no aeroporto de Heathrow em minhas visitas a Londres. Não ajudava muito que um caso igual ao meu tivesse acontecido pouco tempo antes. Um americano chamado Paul Tatum, que estava em Moscou desde 1985, acabou se envolvendo em uma rumorosa disputa sobre a propriedade do Radisson Slavianskaya Hotel de Moscou. Em meio à briga, ele publicou um anúncio de página inteira em jornal local, acusando seu sócio de chantagem. Algo bem parecido com o que eu fizera ao acusar Potanin de tentar me roubar. Pouco depois de o anúncio ser publicado, em 3 de novembro de 1996, Tatum foi morto a tiros em uma passagem subterrânea perto do hotel, apesar de estar usando colete à prova de balas. Até hoje, ninguém foi processado por seu assassinato. Não era preciso uma imaginação muito fértil para pensar que eu poderia ser o próximo Paul Tatum. É claro que eu tomava meus cuidados e confiava nos 15 guarda-costas que Edmund havia designado para mim. Durante todo o conflito, sempre que eu circulava por Moscou, havia uma escolta motorizada composta por um carro na frente, 2 de apoio lateral e um na retaguarda. Perto da minha casa, o carro da frente se separava e se adiantava para que 2 dos seguranças pudessem chegar alguns minutos antes do restante para verificar se havia bombas ou franco-atiradores. Quando chegávamos, os outros carros então estacionavam e mais guarda-costas saltavam antes, criavam uma espécie de cordão protetor e me conduziam em segurança para dentro do prédio. Já no apartamento, 2 homens ficavam sentados no meu sofá com submetralhadoras enquanto eu tentava pegar no sono. Alguns dos meus amigos americanos achavam esse esquema bem maneiro, mas posso afirmar com convicção que não há nada maneiro em ter guarda-costas brutamontes armados até os dentes em sua casa o tempo todo, mesmo sabendo que estão lá para protegê-lo. Como a etapa 2 do nosso plano também falhou, colocamos em marcha a etapa 3. Seria um lance desesperado, e se não desse certo, não sei exatamente o que faria ou como meu negócio sobreviveria. Essa derradeira tentativa começou com uma reunião com Dmitry Vassiliev, presidente da Comissão de Valores Mobiliários russa, FSEC. Magrinho e forte, com óculos de armação de metal e dono de um olhar intenso, ele me recebeu em seu escritório, num prédio do governo da era soviética. Contei-lhe a história, ele ouviu em silêncio e ao final perguntei se poderia me ajudar. Sua resposta foi uma pergunta simples. Eles infringiram a lei? É claro que sim. Ele tirou os óculos para limpar uma das lentes com um lenço impecavelmente dobrado. As coisas funcionam da seguinte maneira. Se você acredita que tem uma queixa sustentável e de boa fé, escreva uma descrição detalhada das transgressões do Sr. Potanin e apresente a nós. Vamos analisá-la e dar nossa resposta de acordo com os ritos estabelecidos. Eu não sabia direito se ele estava me encorajando ou me menosprezando, mas resolvi levar ao pé da letra o que disse. Corri para o escritório, liguei para uma equipe de advogados e pedi que redigissem uma queixa formal bem preparada e detalhada. Ao término, tínhamos um documento escrito em russo citando todas as leis que seriam violadas por uma eventual emissão de novas ações com efeito diluidor. Eu o protocolei assim que ficou pronto e passei a aguardar com ansiedade. Para minha surpresa, 2 dias depois, um artigo apareceu com destaque na tela do serviço noticioso da Reuters. FSEC investigará casos de violações de direitos de investidores. Ficamos chocados. Parecia que Vassiliev ia realmente enfrentar Potanin. Ainda assim, eu não tinha certeza do que aconteceria na investigação. Não era mais apenas o estrangeiro contra o oligarca. Vassiliev também estava no jogo, e por ser russo, provavelmente era mais vulnerável. O fato de ser chefe da FSEC não significava nada. Qualquer coisa poderia acontecer. Durante as semanas seguintes, enquanto Vassiliev avançava em seu trabalho, tive conversas diárias sobre a Sidanco com assessores de Edmund em Nova York para mantê-los a par do que estava acontecendo.
Com o passar do tempo, meus boletins foram ficando cada vez mais insossos e sem novidades. Soube então que Edmund começara a perder a confiança em minha capacidade de resolver a situação. Eu não tinha certeza do que Edmund estava tramando, mas, pela hesitação em sua voz e a frequência cada vez maior de ligações de Sandy e sua equipe de advogados, era possível intuir que havia algo errado. Isso ficou claro quando um dos meus corretores ligou dizendo que tinha visto Sandy no saguão do Kempinski Hotel. Só havia uma razão pela qual ele estaria em Moscou sem meu conhecimento: para negociar com Potanin a minha revelia. Inacreditável. Se essa hipótese fosse verdadeira, projetaria uma imagem de absoluta fraqueza do nosso lado. Potanin e Boris Jordan provavelmente estavam gargalhando de nossa desordem interna. Liguei para o diretor jurídico de Safra em Nova York e perguntei: vocês mandaram Sandy até Moscou para negociar com Potanin? Houve um silêncio profundo do outro lado da linha. Eu não deveria saber, e ele estava constrangido. Depois de se recompor, ele disse: Bill, me desculpe, mas isso é demais para você dar conta. A situação é séria demais e envolve muito dinheiro. Acho que é melhor você deixar a gente cuidar de tudo a partir de agora. Ele provavelmente estaria certo se o palco do imbróglio fosse Nova York, onde os tribunais funcionam de verdade, e um advogado de Wall Street de 62 anos teria muito mais chances de sucesso do que um gestor de fundo de hedge de 33. Mas estávamos na Rússia e as regras eram bem diferentes. Com todo o respeito, mas você não tem a mínima ideia do que está fazendo. Se você demonstrar qualquer sinal de fraqueza diante desses caras, por menor que seja, nossos investidores vão perder tudo, e o culpado será você, respondi. Fui enfático e pedi que pelo menos me desse algum tempo para ir até o fim com a minha tática. Ele em princípio rechaçou a ideia, mas disse que falaria com Edmund. Mais à noite ele me ligou e avisou, resmungando: Edmund vai lhe dar mais 10 dias. Depois disso, se nada acontecer, nós vamos assumir o controle. Liguei para o gabinete de Vasiliev no dia seguinte para tentar descobrir em que pé estava a investigação, mas sua secretária informou que ele não poderia atender. Liguei então para nossos escritórios e perguntei quanto tempo eles estimavam que a FSEC levaria para tomar uma decisão, mas eles não tinham a menor ideia. O tempo foi passando e eu diariamente falava com o chefe do jurídico de Safra. O cenário não parecia nada promissor. No 6º dia ele disse: veja bem, Bill, nós lhe prometemos 10 dias, mas parece que nada está acontecendo. Sandy vai voltar para Moscou na segunda-feira para conversar com Potanin. Agradecemos por todo o seu esforço, mas não está dando resultado. Voltei para casa naquela noite me sentindo no fundo do poço. Eu não só estava sendo ferrado pelos russos, como também meu sócio tinha perdido a confiança em mim. Com sorte, recuperaríamos 10% ou 20% do que estava sendo tomado por Potanin, o que provavelmente acarretaria o fim da minha sociedade com Safra. Para todos os efeitos, o Hermitage Capital estava com o pé na cova. Na manhã seguinte, fui me arrastando para o escritório com a intenção de reduzir os danos ao máximo, não importava como. Mas isso não foi necessário. Sem qualquer aviso, chegou um fax contendo uma cópia da primeira página do Financial Times. A manchete dizia: órgão regulador anula a emissão de títulos da Sidanko. Vasiliev tinha vetado a emissão de ações com diluição. Feito. Eu tinha vencido. O Zé Ninguém do sul de Chicago tinha derrotado o oligarca russo em seu próprio campo. Edmund Safra ligou para me cumprimentar. Até o seu diretor jurídico resmungão admitiu que eu estava certo. Com a emissão oficialmente vetada, Potanin recuou. Sua reação foi tão tipicamente russa quanto tinha sido seu desejo de me ferrar lá no início. Como não havia dinheiro em jogo, não havia razão para seguir brigando. Eu ficara frente a frente com o oligarca no pátio da prisão e passara a ser respeitado. Mais que isso, aprender a enfrentar os russos, que não eram tão invencíveis quanto queriam parecer.